Olá, seres humanos! Vocês estão prontos para liberar novas habilidades com o conhecimento que adquirirão no vídeo de hoje? No último vídeo, sobre filosofia, nós vimos como o pensamento de Platão tem um quê de mitologia, como ele busca as doutrinas órfico-pitagóricas para fundamentar toda a sua construção filosófica. Basicamente, a religião órfica, ou o orfismo, consiste em um culto baseado na saga do músico mítico Orfeu. O mito de Orfeu, ele relata, entre outras coisas, a ida de Orfeu ao mundo dos mortos, do Hades, em busca de sua esposa Eurídice, e seu triste retorno sem a sua amada. Ele volta do mundo dos mortos sem ter conseguido fazer o que queria ter feito, que é trazer a sua amada. E ele não consegue trazer a sua amada por ter desobedecido às ordens de Perséfone e de Hades. Eles haviam lhe dado a ordem para não olhar para trás, o que não foi obedecido por Orfeu. Orfeu olhou para trás e foi punido. Sua morte foi trágica. Ele acabou sendo despedaçado por uma horda de mulheres trácias, todas enlouquecidas, segundo o mito. E sua alma acabou indo para os Campos Elíseos, considerada a morada dos heróis imortais. Esse mito, essa história de Orfeu, representa a saga da alma. Orfeu desce ao mundo dos mortos em busca de Eurídice, e na sua volta, acredita-se que ele tenha conseguido formas de como alcançar o lugar dos bem-aventurados, evitando os obstáculos e as armadilhas do caminho, que esperam a alma depois da morte. Este é um resumo da religião órfica. A escola pitagórica acrescentou novos elementos à religião órfica. A ideia pitagórica, aliás, o que os pitagóricos fizeram, basicamente, foi uma intelectualização do conteúdo do orfismo. Os pitagóricos acabaram fazendo com que o orfismo deixasse de ser um simples culto ou ritual que era, para transformá-lo em um modo de vida, no qual se buscava a purificação da alma, através de alguns preceitos que deveriam ser seguidos pelo corpo, como a abstenção de se comer carne e também a busca pela sabedoria. Assim, depois dessas mudanças feitas pelos pitagóricos, o orfismo teria deixado de ser um ritual para ser um estado de contemplação de uma verdade imutável, através da busca pela sabedoria. Essa é basicamente a ideia do orfismo. Aliás, essa é basicamente a evolução do orfismo agregada por modificações trazidas pelos pitagóricos. Daí se falar em doutrina órfico-pitagórica. Hoje veremos como Platão concebe, como ele visualiza o ser humano. Platão trata o ser humano com dualidade. Platão separa o corpo da alma do ser humano. Corpo e alma, para Platão, são separados. Assim, Platão separa o corpo da alma humana, baseando-se, como já disse, nas doutrinas órfico-pitagóricas. Platão não concebe, ele não entende o corpo como um receptáculo da alma, como um instrumento para a alma, mas enxerga o corpo apenas como um instrumento de privação da alma, como se fosse uma tumba para a alma, um lugar de sofrimento, de expiação da alma. A alma é esta que é perfeita e eterna, assim como um mundo inteligível, que a gente já falou em vídeos anteriores. Platão entende que enquanto nossa alma estiver presa no nosso corpo, nós estaremos de certa forma mortos, em razão da privação da liberdade que a alma sofre. E isto porque a alma está presa ao mundo sensível, ao mundo material, e apenas a morte seria capaz de trazer a liberdade novamente para a alma. Tanto que, estando no corpo humano, a alma tem mais dificuldade de se lembrar, de rememorar tudo aquilo que ela sabia enquanto estava no mundo inteligível, no mundo das formas perfeitas, em contato inclusive com a ideia do bem. E por essas razões, Platão ainda considera que o corpo é fonte de todo o mal. O corpo humano é a fonte de todo o mal, assim como também é fonte dos amores insensatos, de paixões,
de inimizades, de discórdias, de loucuras, da ignorância, enfim, tudo o que há de ruim decorre da existência do corpo humano, que pertence ao mundo sensível, ao mundo material. Por tudo isso, Platão considera que o corpo proporciona a mortificação da alma. Mesmo com essa visão dualista entre o corpo e a alma, a ética de Platão se baseava em uma diferenciação entre a alma que possui afinidade com o mundo inteligível, o mundo das formas perfeitas, no qual não podemos ver, ouvir ou tocar as coisas, e que não se confunde com o nosso pensamento, mas que por ele pode ser alcançado, com o corpo do mundo sensível, do mundo material. Platão considera que a alma deve fugir o mais rápido possível do corpo. E isso porque ele considera que essa fuga da alma do corpo é um benefício para o ser, enquanto ser. Porque assim ele vai poder acessar o mundo inteligível novamente e voltar a ter contato com as formas perfeitas lá existentes. E a ideia do bem, conseguindo assim ter uma vida verdadeira, voltada para si mesma, sem obstáculos e unida ao mundo inteligível. Assim, Platão considera que o verdadeiro filósofo deseja a morte, e a verdadeira filosofia seria um exercício de morte. Além de considerar que a alma deve fugir o mais rápido possível do corpo, Platão também considera que se deve fugir o mais rápido possível também, além de achar que a alma deve fugir o mais rápido possível do corpo, Platão também considera que devemos fugir o mais rápido possível do mundo. E isso porque o mal habita o mundo sensível, o mundo material. E para conseguir fugir desse mundo material em que vivemos, devemos nos assemelhar a Deus, adquirindo justiça, sabedoria e santidade. Para conseguirmos isso, é necessária a purificação da alma. E essa purificação só se realiza à medida que ultrapassamos nossos sentidos e nos aproximamos cada vez mais do mundo inteligível, do mundo das formas perfeitas e da ideia do bem. Assim, a purificação platônica coincide com um processo de elevação ao conhecimento supremo do inteligível, o que nos conduziria da falsa dimensão do ser, na qual nos encontramos no mundo material, no mundo sensível, para a verdadeira dimensão do ser, adquirindo conhecimento que a alma se purifica, para a verdadeira dimensão do ser. E, para tanto, devemos adquirir conhecimento, sabedoria, para que a alma se purifique. E aí residiria a verdadeira virtude para Platão. Além de toda essa questão referente à dualidade entre corpo e alma, e a questão de se purificar a alma através da busca pelo conhecimento, pela aproximação do mundo inteligível, do mundo das formas perfeitas, ainda Platão teoriza sobre um lugar onde possivelmente as almas humanas poderiam ir depois da morte no corpo. Ainda Platão teoriza sobre o lugar para o qual as almas iriam após a morte acontecida no mundo material, no mundo sensível. Segundo Platão, as almas humanas podem ir para diferentes lugares, embora sejam eternas e imutáveis, e pertençam originariamente ao mundo inteligível. Por exemplo, almas que viveram uma vida excessivamente ligada ao corpo, ligada ao mundo material, por assim dizer, apegada demais aos sentidos e às coisas do mundo material, como paixões, o amor, prazeres derivados desses sentimentos, almas que viveram esse tipo de vida não conseguem se separar do corpo, sendo que essas almas acabariam vagando, como se fossem fantasmas, junto aos seus sepulcros, com medo do mundo dos mortos. E estes fantasmas que ficam vagando se ligariam novamente a corpos, não apenas de homens, mas de animais também. E isso variaria conforme o nível de perfeição moral das pessoas em sua vida anterior. Fantasmas que, por exemplo, tivessem vivido com a prática da virtude, a virtude comum, não a virtude filosófica platônica, se ligariam a corpos de animais mansos e sociáveis, ou até mesmo com corpos de homens honestos. Uma alma humana só poderia se ligar, segundo Platão. Outro exemplo, esse é mais legal.
O corpo dos deuses só se ligaria àquelas almas humanas que tivessem cultivado a filosofia e tivessem se desligado do corpo em situação absoluta, ou seja, um total desprendimento do mundo material e do próprio corpo, com total pureza, sendo apenas amante do saber. Só esse tipo de alma seria capaz de se ligar ao corpo de um deus, por exemplo. Além dessas possibilidades de um corpo se ligar a animais mansos, a homens honestos ou a deuses, Platão considera que o número de almas é sempre o mesmo, porque todas as almas são eternas e imutáveis. Logo, a quantidade de alma para Platão seria sempre a mesma. Considerando isso, esse número sempre imutável do número de almas, Platão entende que o prêmio e a punição aplicado às almas pela vida vivida no plano material, no mundo sensível, seria sempre com uma duração limitada, sempre com um espaço de tempo determinado. E assim que esse tempo relativo tanto à punição quanto ao prêmio terminasse, as almas poderiam voltar a reencarnar. Espero que neste vídeo vocês tenham tido um conteúdo capaz de ajudá-los a liberar novas habilidades para a vida de vocês. Se você gostou deste vídeo, dá um like aí e se inscreve. Também, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com os coleguinhas que gostam de filosofia e compartilhe e vamos trocando ideia. Valeu?